Para todo lugar que você olhe, parece que existe alguma propaganda de alguma casa de apostas, diversas delas. Apostar virou uma mania no Brasil. Mas o que está realmente por trás desse esquema gigantesco e de tanto crescimento das casas de apostas? Ganhar dinheiro é bom, e forma mais comum de ganhar dinheiro é prestando algum serviço, vendendo algum produto ou resolvendo um problema de alguém. Em outras palavras, trabalhando. Mas existem outras formas que sempre atraíram muita gente, como a renda passiva, que é quando o dinheiro que você já tem te ajuda a ganhar mais. À medida que a internet está popularizando formas diversificadas de investimentos, que alguns também chamam de renda passiva, têm ficado mais conhecidas, e as mais diversas pessoas realmente aumentam sua renda dessa forma. Mas é estranho pensar que apostas para muita gente são uma fonte de renda passiva, algum tipo de investimento, apesar disso não ter nenhum sentido financeiramente falando. E quando eu digo nenhum, é nenhum mesmo. Segundo uma pesquisa da Industry Insights, 43% da população brasileira considera apostas um negócio propriamente dito, e não apenas diversão. Quando alguém fala a palavra aposta, nossa cabeça nos leva a alguns lugares comuns. Cassinos, por exemplo. Ir a Las Vegas é tido como a viagem dos sonhos por muita gente, porque para chegar lá, você precisa ter alguns milhares de dólares que irá gastar em cassinos e resorts luxuosos, para ter uma experiência de diversão das mais exuberantes possível. Mas as apostas hoje em dia não se resumem a cassinos físicos. A internet mudou o mundo para sempre. Os cassinos mais frequentados no momento não estão em Las Vegas. Muito pelo contrário, eles estão na internet bem ao seu alcance. Você pode, assim que terminar esse vídeo, abrir a página de uma das dezenas de casas de apostas voltadas para o público brasileiro e verificar isso que eu estou falando. Mas até para estar melhor preparado, não saia antes do final desse vídeo. Se você mora no Brasil, você está vendo mais anúncios de casas de apostas do que de bebidas, comidas, roupas ou carros. Um cassino está mais perto do seu filho do que qualquer escola de inglês ou futebol. Esses empreendimentos parecem surgir de todos os cantos, cada vez com nomes mais diferentes, no mercado que parece longe da saturação, já que as pessoas se mantêm dia após dia injetando dinheiro nele. Mas se essas espécies de cassinos virtuais não oferecem nem de perto o entretenimento e a ostentação de Vegas, o que explica esse aumento de pessoas que recorrem a esse tipo de empreendimento para aumentar sua renda? Eu enxerguei um conjunto de fatores que vou mostrar para vocês. Os jogos de azar foram proibidos no Brasil em 1946, pelo presidente Eurico Gaspar Dutra, que dizia que esses jogos eram degradantes para os seres humanos. Mas a opinião de um político não muda a vontade popular. O brasileiro encontrou no jogo do bicho, na loteria e até mesmo nas mesas de truco, passatempos até degradantes que um cassino. Como eu disse, o fato de proibir não significa que alguma coisa vá parar de existir. Aquilo simplesmente deixa de acontecer dentro da legalidade e passa a funcionar de forma clandestina. Foi o que aconteceu com os jogos do bicho, muitos comuns em todo o país. No Rio de Janeiro, esses jogos foram cooptados pelos donos dos morros, os líderes do tráfico de drogas e de armas. O dinheiro do jogo ia direto para a mão de bandidos, que há algumas décadas eram até bem aceitos por uma parte da população, por fazerem agrados como financiar escolas de samba. Há inclusive estudos que mostram que 7 das 9 maiores escolas de samba do Rio são financiadas pelo jogo do bicho. Até porque a quantidade de dinheiro levantada pelas bancas de aposta é mais alta do que muita gente imagina. E com a popularização dos jogos pela internet, foram surgindo também os jogos de azar online, e isso estava movimentando muito dinheiro. Em 2017, a Receita Federal fez uma estimativa de que mais de 4 bilhões de reais foram gastos em sites de apostas no Brasil. Como um movimento dessa magnitude virtual, fica muito difícil se fiscalizar e derrubar esses websites, então o ex-presidente Michel Temer autorizou, por força de um decreto, que apostas fossem consideradas como loteria no nosso país. 72 anos depois da lei de Dutra, as casas de apostas se tornaram legais no Brasil. Depois disso, dizer que as casas de apostas inundaram o país não é exagero nenhum. Quer um exemplo disso? Observe os clubes de futebol brasileiros, pelo menos os principais. Todos os 20 times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro possuem o patrocínio de alguma casa de aposta. Todos. Como os apostadores são majoritariamente homens, não há dúvida de que essa estratégia de marketing esteja funcionando.
O futebol ainda é a maior paixão do brasileiro e todos nós temos as nossas opiniões sobre quem é o melhor jogador, quem deveria ter entrado em campo, se algum lance foi pênalti ou não, ou como melhorar um time. A promessa de poder ganhar dinheiro com as certezas que cada um tem com relação ao esporte foi uma mistura perfeita, uma paixão impulsionando outra. E não são apostas simples, onde o apostador apenas diz se o time A ou B irá vencer, ou se o jogo terminará em empate. Existem diversas opções de apostas para garantir o lucro e a suposta diversão dos apostadores. Você é capaz de palpitar sobre quantos gols terá A ou em uma determinada partida, se o time C ou D será desclassificado, quais jogadores farão gols naquela partida específica. Muita gente tem tanta certeza que sim, ao ponto de colocar seu dinheiro em jogo, acreditando mesmo que seus conhecimentos sobre o esporte são suficientes para fazer esses tipos de previsões. Mas muita gente também duvida disso, incluindo alguns membros do Ministério da Justiça. No último mês de agosto, a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, abriu guerra contra a atuação dos sites de apostas esportivas no Brasil. Segundo a autarquia, essas empresas estão atuando sem autorização legal, sem nenhum tipo de fiscalização e causando prejuízo aos consumidores. Bem, se a atividade das casas de apostas se tornou legal no governo Temer, por que agora o próprio governo está investigando essas empresas? A coisa é um pouco mais complicada. Um decreto firmado por um presidente da República, na hierarquia do nosso sistema judiciário, não é superior ao que dizem as leis. Então, por estarem abaixo das leis, os decretos do Executivo não podem mudar ou contradizer o que uma lei já determina. Eles só podem complementar ou regulamentar pontos específicos de outras leis. Desse jeito, quando um decreto presidencial altera ou nega uma lei, ele é ilegal e inconstitucional por não respeitar a hierarquia estabelecida na Constituição. E foi exatamente isso que o decreto do Temer fez. E quem pode revogar esse decreto são ou o Congresso ou o STF. O que o Congresso tem o hábito de fazer é dar um prazo de 4 anos para que o governo crie um projeto de lei que irá para a votação no Congresso e que só depois de passar por lá terá força de lei e passará a valer em todo o território nacional. Aí está toda a confusão. O projeto de lei que regulariza as casas de apostas no Brasil está parado no Senado aguardando votação. Mas o prazo termina agora em 2022. Isso quer dizer que, tecnicamente, as casas de apostas não podem funcionar no Brasil. Do ponto de vista jurídico, estar legalizado é diferente de estar regulamentado. As apostas esportivas são permitidas no Brasil desde dezembro de 2018, quando se estabeleceu um prazo de até 4 anos para que a atividade fosse regulamentada. Mas assim que o decreto foi assinado em 2018, as casas de apostas surgiram por todos os lugares do país. A estimativa é de que sejam entre 400 e 500, mas não é possível saber com certeza, já que nenhuma delas é regularizada. O Ministério da Justiça diz que, abre aspas, a atividade vem sendo explorada sem a devida autorização e sem qualquer mecanismo de controle, fiscalização ou prestação de contas, uma vez que ainda não há regulamentação exigida pela lei, inclusive sem regras que mitiguem prejuízo aos apostadores, consumidores, o que pode, em tese, estar ferindo direitos básicos do consumidor, fecha aspas. A gente pode perceber que essa investigação não será muito amistosa por parte do Ministério da Justiça, já que primeiro vai analisar todos os contratos envolvendo a Confederação Brasileira de Futebol, a Globo, que fechou um contrato com uma dessas empresas para anunciar durante a Copa desse ano, as casas de apostas e os clubes que estampam essas empresas em suas camisas. Além de tudo, muitas casas de apostas também têm funcionado como cassinos. E qual a diferença entre eles? Você pode estar se perguntando. É simples. No cassino, o jogador está apostando contra o cassino. Já no caso de aposta esportiva, o jogador está apostando contra outros jogadores. Assim como as casas esportivas, os cassinos tentam vender no Brasil uma imagem de serviço regular e seguro para o público em geral. E isso pode ser visto por meio de seus garotos propaganda. Um jogo de azar online que atraiu certa atenção recentemente foi o jogo do foguetinho ou do aviãozinho. Esse jogo basicamente consiste em apostar em uma decolagem de foguetes ou aviões. Quanto mais alto ele for, mais dinheiro a pessoa ganha. Porém, se ele explode e cai antes de a pessoa finalizar a aposta, ela sai no prejuízo. A questão central é, não há como saber até quando o foguetinho irá subir.
muito menos quando ele explodirá. A sorte é quem manda aqui. Apesar desse tipo de jogo ser ilegal, existe uma brecha na lei que permite sua realização pelo fato de um ambiente virtual não ser parte de nenhum país, geograficamente falando. Essa brecha é a que diz que empresas com sede fora do Brasil podem operar aqui dentro, desde que o país de origem autorize a prática. Não é à toa que muitas empresas, não só cassinos, mas também de casas de apostas esportivas, têm sede em paraísos fiscais, como Curaçao, Malta ou nas Filipinas. Até que a situação legal seja resolvida, as empresas seguirão fora do país para não se exporem à lei de contravenções penais, que veda a exploração e estabelecimento de jogos de azar no Brasil. Apesar de não serem autorizados por aqui, isso não impede que casas de apostas usem o nosso país para gerar identificação, como a PixBet, que usa o Pix, principal meio de movimentação de dinheiro do brasileiro, como forma de propaganda. Nesses paraísos fiscais, estas empresas estão bem distantes da legislação brasileira e distantes também das reclamações dos seus clientes. Somente uma delas, a Blaze, possui mais de 12 mil reclamações no site Reclame Aqui. Influenciadores como Carlinhos Maia, que por muito tempo teve um dos maiores engajamentos do mundo no Instagram, fazem propagandas do jogo do foguetinho. Mas será que ele pode ser corresponsabilizado no caso de o Ministério da Justiça resolver abrir um inquérito? Isso tudo depende de como a justiça brasileira irá interpretar o decreto do ex-presidente. Se é inconstitucional ou se legaliza as apostas, mas não regula. São duas situações muito diferentes. Além disso, segundo o advogado Marçal Carvalho, é muito difícil criminalizar essas empresas porque, na prática, as pessoas não podem dizer que foram lesadas quando sabem que estão apostando em um jogo de azar e, por isso, existe o risco de perderem. Apesar disso, o advogado Marçal ainda avalia que pode haver responsabilização via direito do consumidor no caso dos anúncios publicitários ou dos influenciadores que fazem propaganda desses jogos digam que algum jogo é baseado exclusivamente na habilidade do jogador. Nesse caso, o Procon é uma opção. Mas, conversando com a advogada do canal, apuramos que também é possível acionar essas empresas judicialmente, mesmo que elas não tenham sede no Brasil. Você precisará ter todos os documentos traduzidos e juramentados, fazer uma carta rogatória e abrir um processo no exterior. Não é barato e nem rápido, mas o que a maioria das pessoas que têm problemas com esse tipo de negócio faz é tentar acionar as empresas através da página Reclame Aqui, onde há milhares de clientes que foram lesados fazendo as mesmas reclamações. Para saber mais sobre como esses jogos funcionam e quais os principais tipos de problemas que as pessoas têm com essas empresas, clique no vídeo que está aparecendo acima. Enfim, nem sempre conseguimos o que queremos. Muito cuidado é preciso quando a promessa parece boa demais. Nem sempre é possível ganhar, a menos que você seja a casa. E falando em profissões do futuro, eu liberei uma aula inédita e gratuita falando sobre a melhor oportunidade do século, fruto da tecnologia. Na aula, eu ensino como qualquer um pode criar um negócio anticrise e rentável, a partir do zero, usando apenas um computador. Para acessar essa aula exclusiva, clique no link da descrição. E aproveita também para seguir a gente no Instagram. Eu estou começando um conteúdo diferenciado por lá. E se eu fosse você, não perderia tempo em ver. @maestria nos negócios. Segue lá. Dentre as casas de apostas, a que mais ganhou fama recentemente foi a Blaze, que patrocina até clube de futebol. Quer saber como ela chegou nesse patamar? Então clique nesse vídeo aparecendo agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!